Daí a gente tem outras leis também, né, que faltou comentar, que é a da continuidade. É uma lei que determina, vejam aqui, determina que não existe interrupções ou saltos entre as ações sucessivas de diversas leis. Então, vocês estão percebendo aqui, abrindo um parênteses, que as leis se interpenetram, elas explicam umas às outras, né? Então, na verdade, você teria várias bolas que se encontram, né? Estão interagindo entre si nesse ponto comum a todas, e todas elas refletem uma lei única, né? Que meio que se pulverizou para conseguir melhor atuar, digamos assim, entre aspas, né? No nosso cosmos. Então, olha só, não existe uma coisa que brota espontaneamente. Existe isso se a gente for ver no aspecto de forma, né? Agora, se a gente vê em profundidade, isso não existe. A natureza não dá saltos, já disse os próprios pessoas da filosofia, né? Da ciência do racionalismo. Natura non facit saltus. Não existe esses saltos quânticos. Apenas aos olhos da nossa mente ainda ignorante, que não vê a essência que rege esse transformismo fenomênico, a coisa parece que brota de repente, né? Mas nada brota de repente, né? Não existe interrupções, né? A gente pode parecer que seja assim, mas existe continuidade, né? Porque, olha só, se você não tem continuidade em irmanando os fenômenos, como é que os fenômenos estariam relacionados entre si? Como é que eu estou relacionado a todo esse universo e você? Como é que nós estamos profundamente conectados aos animais, às plantas, aos minérios, a Deus, aos anjos, a gênios, né? A gente tem traços de gênios em nós, mesmo que as pessoas queiram se reduzir continuamente, né? Estarem se rebaixando, sempre que tem uma oportunidade, né, de afirmar algo e falar, não, isso me parece certo porque eu pensei assim e tal, não, a pessoa vai, não, que se o guru não falou isso, então eu não posso pensar dessa maneira, porque, né, quem eu sou para falar essas coisas, né? A humildade é compreendida de uma maneira emborcada no nosso universo. Gente, a humildade não é essa coisa de, ai, eu vou ficar aqui, eu não vou falar nada, eu não vou fazer nenhuma tentativa de avançar, porque isso seria arrogante, eu vou ser mal visto e blá blá blá. Isso não é humildade. Isso, na verdade, é egoísmo. Porque você quer se garantir a sua imagem, pintando que você é humilde, seguindo seu guru, que é algo muito conveniente para você não exercitar o ato de pensar, sendo que pensar é algo pensar, né, é algo muito mais profundo do que se imagina, né? Não é fazer esses processos intelectivos, isso não é pensar. Talvez seja pensar a nível executório, mas não a nível mais profundo, criativo, de criação de coisas novas. Então, pensar, né, é o que menos se faz hoje em dia. Né? As pessoas não pensam. Né? Tem gente que vive 100 anos sem nunca ter pensado em vida. Quem falou isso foi aquele roteirista de filmes italiano fantástico. Né? Fez roteiro de vários filmes do Vittorio De Sica, né, do Luchino Visconti, que foi o Cesare Zavattini. Me lembrem de colocar ele nas referências, né, aqui na descrição, que é tanta referência que eu vou me esquecer, né? Então, cutuquem, né? Cesare Zavattini, né? Ele falou isso, eu vi um documentário sobre a vida dele, né? Daí tem um discurso que ele deu lá para as pessoas de pijama, inclusive, né? É muito legal esses caras da arte, que eles não ligam para a aparência, eles estão portados em inspirar a humanidade a tomar uma atitude firme, né? Ele falou isso, não, existem pessoas que morrem
sem jamais terem pensado, né? Assim, eu vejo o mundo, né? Eu vejo umas pessoas, eu vejo, nossa, essas pessoas, mesmo que assumam cargos altos, né, nos trabalhos, esse sujeito vai morrer sem jamais ter pensado, né? E no pensar não é você resolver planilhas complexas, legislações, encontrar contornos, né? Sistematizar de forma muito hábil coisas. Isso não é pensar, né? Você pode até pensar, ver como um pensamento a nível executório, mas isso não é pensar no seu verdadeiro sentido, né? Que é você gerar valores, novos conceitos de vida, ir a fundo, fazer conexões inéditas, né? Então tem gente que morre sem nunca ter pensado. Isso é muito grave. Isso é gravíssimo, né? Se a pessoa for ver a fundo. Então, a continuidade diz respeito a todas essas questões. Então, a lei da continuidade diz que a natureza não dá saltos. Se você percebeu algo que não tem um elo aí, né, tem muitos elos perdidos, né, na biologia, na antropologia, justamente porque os cientistas não estão vendo o psiquismo que é subjacente a esse transformismo. Né? Daí você fala, surgiu aqui, em vários pontos do nada. Não, surgiu. Daí você busca alguma explicação material para isso. Por acaso brotou, tinha uma possibilidade de surgir, então surgiu, porque tinha a possibilidade. É engraçado como a ciência quer explicar as coisas, dizer que explicou sem, na verdade, ter explicado nada. Né? O simples fato de você ter uma chance de 1 em 1 trilhão de trilhão, o cara já justifica o fato de ter surgido a coisa. Engraçado, né? É muita coxambração, né? Muita coxambração. O que me levou, né, a não me dedicar tanto à carreira acadêmica, né, a não ser um dia que eu consiga perceber um grupinho que esteja realmente bem orientado dentro da academia, daí eu vou procurar fazer alguma coisa, né? Por hora eu fico fazendo minhas produções aqui independentes, né? Minhas pesquisas independentes, porque é muito difícil você encontrar a pessoa de mente e coração aberto, que é o que deveria ser o elemento motor da própria ciência, né? Só que parece que não, as pessoas perderam o verdadeiro sentido do que é ciência, né? Tem pessoas resgatando isso, né? Como Alex Gomes, Maran, o Bernard Carr, entre outros, dentro do próprio campo. Mas ainda são poucos, né? Bom, voltando aqui, tem o do equilíbrio. Eu já falei da lei do equilíbrio. Então ela fala que num sistema orgânico em que predominar exageradamente uma situação em prejuízo de sua forma oposta, surgirá um movimento reequilibrador valorizando o lado contrário. Princípio do equilíbrio. Vejam só. Você puxa muito uma mola para um lado, quando você solta ela vai tender a ir para o outro lado, né? Muito além também da posição do equilíbrio com a mesma intensidade. E ela vai ficar assim até ela parar por causa dos efeitos de amortecimento viscoso, de Coulomb, seja quais forem, né? A mesma coisa se dá quando você sai da sua região de equilíbrio, né? Daí falando em termos psíquicos. Você faz muito uma coisa que te tira do equilíbrio para um lado, depois você acaba voltando, né? Você acaba fazendo coisa que é o extremo oposto disso, para você tentar ficar equilibrado, né? E cada um vai estar num nível evolutivo, né? Então isso vai ter aspectos diferentes. E dependendo da amplitude do movimento, né? Entenda o movimento aqui, vocês já sabem, né? Movimento é algo muito mais amplo que essa coisa física. Mas também se aplica ao físico, né? Então, quando a amplitude do movimento que você faz em vida é muito visa ao alto, você também vai ter a contraparte de você também voltar muito para baixo.
Só que o seu ponto de estabilidade está garantido. Então, a oscilação vai ser em torno do ponto evolutivo no qual sua consciência está sintonizada no momento, né? Só que você vai ter a tendência de, depois desses vários oscilações, você vai uma hora se encontrar num ponto de equilíbrio mais alto, né? Daí, esse o aspecto plástico da consciência, podemos dizer assim, né? Do ser como um todo. Não é só elástico que diz respeito a essa oscilação. Existe também um aspecto de plasticidade que garante, né, não só plástico, mas como orientado, né? Você vai sempre subindo o seu nível evolutivo à medida que você oscila, né, através desses movimentos de vida, né, de experiências. E você sempre vai subindo. Essas descidas são um aspecto dessa oscilação momentâneas. Então, dá para traçar um paralelo muito interessante com tudo que eu estudei, né? Tem aí muita matemática, física, né? Campo de dinâmica e vibrações, né? Sistemas dinâmicos, com essas questões espirituais de evolução do ser, né? Eu vou entrar com isso em sala de aula, né? Dar umas pinceladas nas disciplinas de vibrações, mas eu também vou dar umas pinceladas aqui, né? Eu vou vestir os dois, né? Eu vou vestir o que eu faço em mundo e o que eu faço aqui com essa visão, buscando unificar, mostrando que tudo está sujeito a esse mesmo princípio. Muito interessante mesmo. E olha só, dá para vocês encontrar exemplos na história, né? Como, por exemplo, né, se você abusa muito de um lado, depois você vai ter essa contraparte em outro, né? Tudo que você tende a ir unidirecionalmente, depois vai ter um movimento que te puxe na outra direção, reestabelecendo o equilíbrio das coisas naturais para aquele momento histórico. Então a gente percebe, né? Você, por exemplo, você inibe as pessoas de exibir alguma determinada natureza, mesmo que não seja muito certo, depois quando você começa a não conseguir mais segurar isso, a coisa vai explodir e daí o pessoal que estava preso no armário vai se manifestar de uma forma até exagerada, né, para o outro lado. E existe muito movimento hoje em dia de hipervalorizar isso como se isso fosse o ideal. Não que isso seja algo a ser perseguido, condenado, mas existe também uma ilusão de achar que isso é o correto, e é como deve ser, o que leva as pessoas também a se desviarem um pouco do caminho do trajeto evolutivo, né? Então, eu percebo isso, né, esse extremismo das partes, sendo que nenhuma das partes consegue perceber a realidade com R maiúsculo. Então, isso também é uma coisa que você vai precisar da sua vida inteira para ir percebendo essas coisas que eu estou colocando aqui, né? Se você quiser concluir cedo, você vai cair em erro, né? Porque a coisa é muito profunda. Você precisa passar por experiências para ver a profundidade disso. Bom, na próxima vídeo a gente vai falar de leis que casam com essas grandes leis aqui. Até lá.